Bem-vindo à aula número 2. Na aula passada nós vimos os dois primeiros gêneros literários da Bíblia, que é o gênero profético, e falamos também sobre o gênero da narrativa. Hoje veremos nessa aula os demais 5 gêneros que a Bíblia usa para transmitir a mensagem a nós. E a importância de entendermos cada um desses gêneros para que nós possamos interpretar a Bíblia de forma correta. Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Afonso, esse é o canal Fortes Fortalecimento Espiritual na Palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida sobre as aulas que estão sendo dadas, ou tem alguma pergunta, ou até mesmo se você mora em Cuiabá e gostaria de participar presencialmente dessas aulas, nós temos essa aula presencial toda segunda-feira às 19h30. Se você tiver interesse em participar, me mande uma mensagem no Instagram, @célulaametur, que está aqui também na descrição do vídeo, e aí eu passo para você o endereço e coloco você na lista para que você participe conosco dessas aulas presenciais. Amém? Então, continuando as aulas, continuando os gêneros. O terceiro gênero é o gênero poético. Essa é uma forma, nós temos que lembrar que o gênero poético é uma forma exagerada de se expressar a mensagem. Então, nós não podemos levar ao pé da letra o que é falado no gênero poético como verdade. Nós temos que interpretar o que está sendo dito ali. Vamos ver um exemplo aqui em Salmos, capítulo 12, versículo 3. Diz assim: O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Quem é o Senhor sobre nós? Então aqui, obviamente, Deus não vai cortar literalmente os lábios e as línguas de todos os soberbos da terra. Aqui é uma forma poética de dizer que, no fim dos tempos, todo o soberbo, todos os que acham que a ciência tem as respostas e não Deus, todos que acham que seguir a Deus é uma bobagem, que não é algo que é digno de ser feito, todas essas pessoas que são arrogantes hoje contra a palavra de Deus, irão cair, irão ser derrotadas por Deus. E é isso que essa forma poética está passando aqui. Salmos é um livro de poesia, então nós temos que ler com essa visão poética. O próximo gênero é o gênero da sabedoria, gênero sabedoria. Esse gênero, ele foi escrito por Salomão, a grande parte desse gênero, alguns por Davi, mas a maioria deles por Salomão, pelo rei Salomão, e são instruções sem garantia de que irão acontecer. Porém, são instruções que, se você seguir, você terá 95%, vamos dizer assim, de chance de que isso aconteça. Mas esse gênero de sabedoria, ele não pode ser confundido com o gênero profético. Profecia é algo que vai ser cumprido, porque Deus está falando, é uma profecia. O gênero de sabedoria, eles são dizeres de Salomão, são sugestões que Salomão nos passa para que nós, ao seguirmos isso, tenhamos uma grande probabilidade de dar certo ou de ter sucesso. Vamos ver aqui um exemplo em Provérbios 22, 6. Diz assim: Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Muitos pastores, muitos irmãos usam esse versículo dizendo que é uma promessa de Deus. Se eu criar o meu filho na igreja desde pequenininho, ouvindo a palavra de Deus, ele pode até se desviar, mas ele vai voltar. Ou melhor ainda, ele não se desviará jamais quando ele for adulto. Isso não é verdade. Nós vemos hoje, infelizmente, casos de muitos filhos de pastores desviados, filhos de pastores que não são nascidos de novo, que não seguem a igreja, que tem uma revolta pela igreja. Então, não é uma profecia, não é uma promessa que Deus está nos dando, que se você criar o seu filho na igreja com a palavra de Deus, ele jamais se desviará. Mas é um ato de sabedoria fazer isso, porque bem provavelmente isso acontecerá, mas não é garantido. Muita gente confunde porque lê isso de forma de um gênero profético, mas na verdade é um gênero de sabedoria, são dizeres. Amém? Próximo gênero são cartas. 2 pontos importantes que nós temos que lembrar ao ler as cartas de Paulo e as cartas dos demais apóstolos. Primeiro, levar sempre em consideração o contexto
como é no caso do gênero da narrativa. Veja aqui um exemplo, 1 Coríntios 14:34, Paulo diz: permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Aqui muita gente vai dizer, então hoje na minha igreja, se a mulher falar, ela está pecando, o pastor está errado em permitir que mulher fale, que mulher pregue, que mulher cante na igreja. Então, não, nós não podemos interpretar dessa forma, porque nós estamos, se interpretado dessa forma, estamos tirando do contexto. Aqui Paulo está dizendo isso para os irmãos de Coríntios, porque lá em Coríntios estava tendo um problema grande na igreja primitiva, onde as mulheres queriam falar mais do que os homens e não estavam deixando o culto fluir. Então é uma questão cultural do porquê que Paulo escreveu isso. Então aqui muita gente quer levar isso como se fosse uma lei, uma regra que Paulo está criando para todas as igrejas, mas na verdade nós temos que entender a parte do contexto cultural da época em que foi escrito essa mensagem. Amém? Paulo não é contra as mulheres falarem, é apenas as mulheres em Coríntios que estavam atrapalhando o fluir do culto. Segunda consideração, levar em consideração a cultura da época, exatamente igual à narração, né, o gênero narrativo. Temos que levar em consideração a cultura da época. Veja aqui um outro exemplo, em 1 Timóteo 5:23, Paulo escreve a Timóteo dizendo: não continue a beber somente água, Timóteo. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Hoje, com a ciência que temos, nós sabemos que vinho não resolve problema de estômago. Aqui a Bíblia não disse exatamente que problema que Timóteo tinha, mas se fosse fácil assim, só tomar vinho para resolver um problema de estômago, todo mundo hoje estaria fazendo isso, mas na verdade o vinho ele não resolve esse problema. Talvez ele amenize um pouco, talvez ele melhore, né, a dor que talvez Timóteo esteja sentindo, mas aí muitos podem dizer aí, a Bíblia diz que é para beber vinho toda vez que eu tiver dor de estômago, porque é isso que Paulo fala para Timóteo. Não, na verdade aqui é uma parte cultural. Na época acreditavam que o vinho com álcool ele ajudava talvez na gastrite ou talvez em algum outro problema de estômago, como é o caso de Timóteo aqui. Então nós temos que levar em consideração a parte cultural também. Próximo gênero é o gênero de leis. No gênero de leis, nós temos que também levar em consideração a parte cultural da época. Não podemos interpretar os livros que Moisés escreveu, das leis, sem levar em consideração a parte cultural. Veja aqui em Deuteronômio 25:11, um exemplo. Aqui diz, uma das leis de Moisés: se dois homens estiverem brigando e a mulher de um deles vier para livrar o marido daquele que o ataca e pegá-lo pelos órgãos genitais, corte a mão dela, não tenha piedade. Então aqui nós temos que entender o seguinte, então se a mulher pegar na parte genital do homem, nós temos que cortar a mão dela, é isso que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz isso, porém era para aquele povo naquela época. É para o povo judeu na época em que eles viviam no Velho Testamento. Por que essa prática existe? Só uma curiosidade, as mulheres tinham esse costume de, para apartar a briga, o marido às vezes estava brigando e ele estava em desvantagem, a mulher queria apartar aquela briga, ela ia no agressor e puxava o agressor pelas partes genitais. E isso acontecia era um puxar tão forte que muitas vezes esse agressor ficava estéril, ele não conseguia mais ter filhos, porque ela puxava a parte genital do homem com muita força e isso danificava. E isso para Deus, nessa época em particular, era uma abominação, porque Deus tinha um projeto de multiplicação do povo judeu, de multiplicar aquelas tribos, as 12 tribos de Israel. Então essa prática estava sendo limitante ali para o povo e com isso Deus passou essa regra naquela época. Porém nós temos que interpretar que é para aquela época, segundo a parte cultural daquele povo naquela região do mundo. Amém? O próximo gênero literário é o gênero de parábolas, que são as parábolas que Jesus, da forma que Jesus ensinava as verdades espirituais através desse gênero de parábolas.
Então, Jesus nos deixou várias parábolas. Nós temos que entender, como vocês estão vendo aí ao lado, nós temos que entender que as parábolas são comparações entre verdades desta terra, verdades naturais, com verdades espirituais. Jesus jamais contou uma parábola simplesmente para ensinar algo material para nós, ensinar algo deste mundo, mas sim a parábola, o objetivo dela é pegar algo que as pessoas conhecem nesse mundo e comparar com algo espiritual, com uma verdade espiritual que muitas vezes nós não conhecíamos. Um exemplo disso é a parábola dos talentos, como vocês veem aí ao lado. A parábola dos talentos conta sobre um dono de uma terra grande que resolveu viajar por muitos anos, ia ficar fora da terra por muitos anos, chamou os 3 servos dele, que são os 3 escravos ou servos, e disse para eles: eu vou te dar um dinheiro, uns talentos, e eu quero que vocês multipliquem. Quando eu voltar de viagem, vocês me entregam. Então, entregou para o primeiro 5 talentos, ou 5 moedas, entregou para o segundo 2 moedas, entregou para o terceiro 1 moeda. E aconteceu que depois que ele voltou de viagem, depois de muitos anos, o que tinha 5 multiplicou e entregou 10. O que tinha 2 multiplicou e entregou 4. E o que tinha 1, diz a Bíblia que ele enterrou, não fez nada durante todo esse período. Quando o dono dessa vinha, o dono dessa fazenda voltou, ele simplesmente desenterrou aquele 1 talento e devolveu. E diz a Bíblia que esse mestre, o dono dessa terra, disse a esse que estava com apenas 1 talento e não multiplicou, chamando ele de servo infiel, porque ele não havia multiplicado o talento o dinheiro que o patrão tinha dado a ele. Aqui Jesus não está querendo ensinar nenhuma lição de finanças, não está querendo mostrar para a gente como nós devemos agir no mundo financeiro. Mas aqui essa parábola ela mostra uma realidade espiritual, que é o que Deus nos dá de talentos, de dons, o chamado que Deus tem na nossa vida. Muitos enterram esse chamado, muitos enterram o dom que dá, o dom que Deus nos deu, e não trabalhamos na obra de Deus, não multiplicamos esse talento, e aí no final iremos ser chamados de servos infiéis, se nós não multiplicarmos esse talento. Então, aqui nada mais é do que pegar algo material, que era o dinheiro e o dono de uma grande fazenda ou vinha, entregar esse dinheiro para os servos e esperar deles um retorno. E comparar isso com a verdade espiritual, que é o que Deus irá fazer com cada um de nós. Cada um de nós teremos que prestar contas dos talentos, dos dons que Deus nos deu, se nós realmente estamos multiplicando eles ou não na obra de Deus. E aqui eu trago para vocês um cuidado que nós temos que ter com as hipérboles. O que são hipérboles? Isso é presente em muitas dos ensinamentos de Cristo. Hipérboles são recursos estilísticos que remetem ao exagero. A hipérbole costuma ser utilizada para dar uma intensidade maior ou menor àquilo que se quer dizer, dando ênfase ao efeito do discurso. Vamos dar um exemplo aqui. Mateus 5, 29 é um típico exemplo de uma hipérbole. Jesus diz: se o seu olho direito o faz pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. É claro que Jesus não está falando literalmente para arrancarmos os nossos olhos. Aqui é uma hipérbole, é um exagero. Aqui Jesus está dizendo: se você tem certa fraqueza na sua vida, é melhor cortar pela raiz. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo que ele tem problema sério de bebida, então quando ele vai no supermercado, ele passa longe da seção de bebidas, de vinhos, de destilados, ele passa longe. Ele, se tiver que pegar alguma coisa ali perto, ele pede para um funcionário do supermercado pegar para ele, porque ele não vai lá perto, porque ele sabe que ele é fraco. Se ele chegar perto daquela área do supermercado onde vende bebidas alcoólicas, é capaz dele não aguentar a tentação, pegar uma garrafa daquela lá, comprar e acabar voltando ao alcoolismo. Então é isso que Jesus está dizendo. Arrancar o olho não é literalmente arrancar o olho fora. E sim, se você tem um certo problema, é melhor você exagerar, radicalizar, para que aquele problema não seja uma tentação na sua vida. Outro exemplo, vamos ver aqui em João 12, 19, diz assim: e assim os fariseus disseram uns aos outros:
Não conseguimos nada. Olhe como o mundo todo vai atrás dele. Aqui eles estão dizendo de Jesus. Olha como o mundo todo está seguindo essa nova religião. Infelizmente, sabemos que não é o mundo todo que seguiu Jesus. Infelizmente, gostaríamos que fosse, mas isso aqui é uma hipérbole, é um exagero. Quando diz todo o mundo está seguindo Jesus. É uma forma de dizer muita gente está aderindo a essa nova religião cristã. E não que literalmente todo mundo está seguindo Jesus, como gostaríamos que fosse. E aqui então finalizamos a nossa aula de número 2, onde mencionamos os demais 5 gêneros literários, que ao total totalizam 7. Na aula 1 vimos 2 gêneros literários e nessa aula vimos os demais 5 gêneros literários. Por que estudar os gêneros literários? Para que nós possamos melhor interpretar a Bíblia, sem erros, e chegar ao objetivo mesmo do que Jesus ou do que os apóstolos estavam tentando nos ensinar. Se você gostou dessa aula, compartilhe com seus amigos. Se você tem alguma dúvida ou pergunta, me chame no Instagram, @célulaametur, que eu te responderei. Se você gostaria de participar presencialmente também das nossas aulas, me chama lá no Instagram e aí nós passaremos para você o endereço e colocaremos seu nome na lista. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho e não perca nenhuma dos vídeos novos que eu posto semanalmente. Te vejo na aula de número 3.